Madonna volta a ser personagem aqui da nossa série Aposto Que Você Não Sabe, com o segundo episódio. Onde eu vou contar umas histórias também que você não tem a menor ideia que aconteceram. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, muita gente pediu para que eu trouxesse a segunda parte do Aposto Que Você Não Sabe da Madonna. É por isso que eu não demorei muito e trago aqui a parte final desse episódio da Madonna, né? Não esquece, evidentemente, de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E quem assistiu a primeira parte sabe que eu tinha comentado no final do vídeo que a Madonna ficou muito preocupada com todo esse escândalo que ela tinha causado com o lançamento do livro Sex e do disco Erótica. Ela ficou inclusive com receio de que a carreira dela não ia conseguir manter o mesmo pique. E ela resolveu tomar uma atitude, vamos dizer assim, que até certo ponto chega a ser um pouco drástica, né? Ela reapareceu em 94 com uma imagem completamente diferente no disco Bedtime Stories. Aqui, ó. Né? Bem diferente. A começar pela cor da capa, tá? Isso aqui não é por acaso, não. Isso aqui é bem pensado, tá vendo? É uma maneira dela trazer uma imagem um pouquinho mais doce, vamos dizer assim, para um mercado que não estava com muita paciência com ela. E, ao mesmo tempo, ela soltou também uma coletânea só de baladas, chamada Something to Remember. Nada disso foi por acaso. O Bedtime Stories e essa coletânea, Something to Remember, foram estratégias para minimizar, para tentar reverter a má impressão que ela tinha causado naquele mercado mais conservador americano e europeu. Tá? Tudo isso foi muito bem planejado para, vamos dizer assim, para acalmar os mais radicais, você tá entendendo? E garantir uma simpatia extra. Nessa época, ela, inclusive, pouca gente sabe disso, cara. Ela tava namorando, sabe com quem, cara? Com o Tupac Shakur. Aquele rapper super famoso que depois foi assassinado e tal. E sabe que tem uma coisa, cara? Sabe como é que acabou esse namoro? O Tupac terminou a relação. Sabe por quê, cara? O cara não aguentou a pressão da comunidade negra. Ele não aguentou a pressão dessa comunidade pelo fato de ele estar namorando com uma branquela rica e famosa. O cara foi tão cobrado disso, cara, que ele resolveu terminar o namoro, cara. Meu amigo, você tá pensando que é fácil ser famoso? Não é, não. E pouca gente reparou que esse disco aqui, ele foi muito influenciado pela Bjork, pelo Massive Attack e por um rapper mela cueca chamado Babyface. Lembra? Esse cara sumiu, graças a Deus. Sou um chato do total. Inclusive, a Bjork, ela compôs uma música aqui, chamada Let's Get Unconscious, que depois virou a Bedtime Stories, tá? Que a Madonna usou também uma fortíssima, vamos dizer assim, paixão que ela tinha pelo Massive Attack na sonoridade geral dessa música. Então, Bedtime Stories é uma mistura de Bjork com Massive Attack. Você não tinha reparado nisso, né? Tem uma música desse disco muito legal chamada I'd Rather Be Your Lover, que tem no meio da música tem um rap. E esse rap, cara, ele é cantado por uma baixista, vocalista sensacional chamada Michelle Nagiocello, que você precisa realmente conhecer o trabalho dela.
E nessa música também tem um sample de um saxofonista de jazz espetacular chamado Lou Donaldson, que você que está assistindo esse vídeo também precisa conhecer, tá? Tem um sample de um tema dele, de uma música chamada It's Your Thing, no meio da I'd Rather Be Your Lover. Então você tem que... Aproveita esse vídeo, meu amigo, vai atrás. Hoje é muito fácil você ir atrás desses sons. Vai atrás dos sons da Michelle Nadielcello e do Lou Donaldson. Você não vai se arrepender. Aí tem uma história desse disco aqui, que esse disco quase não chamou Bedtime Stories. Sabe por quê, cara? Porque a Madonna, já ressabiada por conta de toda aquela polêmica que ela vinha enfrentando, ela ficou com receio, cara, de que Bedtime Stories fizesse algum tipo de alusão ao fato dela estar contando histórias, né, na cama, histórias eróticas para crianças. Cara, isso passou pela cabeça dela. Ela pensou assim, pô, cara, todo mundo acha que eu só penso em sexo, isso aqui, se eu soltar um disco chamado Bedtime Stories, é capaz das pessoas acharem que eu vou estar contando histórias sentada na cama para crianças, histórias eróticas, assim, falando de sexualidade. Olha que ponto toda aquela confusão afetou a cabeça da Madonna, cara. Ela chegou realmente a cogitar de não chamar o disco de Bedtime Stories. Aí no final, ela acabou desencanando e falou, não, vamos soltar assim mesmo. Por isso que ela soltou com essa capa aqui toda coloridinha, né? Parece roupinha de cama mesmo, né? Isso não foi por acaso. E aí, cara, depois desse disco, foi quando ela recebeu aquele convite para fazer o papel da Evita, né? Você sabe muito bem disso. Que também foi aceito como uma maneira de mostrar para aquele mercado mais radical, mais conservador, de que ela tinha deixado para trás o lance de sexo e polêmica, que ela estava a fim de ser considerada como uma pessoa séria. E ela aceitou, ela aceitou o papel, ela conseguiu o papel para Evita, e ela foi obrigada, isso é uma coisa que quase ninguém sabe, tanto o diretor, o Alan Parker, como o compositor, que é o famosíssimo Andrew Lloyd Webber, os caras obrigaram a Madonna a fazer aula de canto para poder fazer o filme. Isso pouca gente sabe, cara. Ela teve que se submeter, isso para ela foi... primeiro ela recebeu isso como uma humilhação, sabe? Mas depois ela entendeu, ela falou, cara, eu vou ter que colocar um outro tipo de voz aqui no filme, cara. Então ela teve que fazer aulas de canto, e não foram poucas não, cara, foram muitas aulas de canto. E outra, ela teve que ir no estúdio cantar na frente de uma grande orquestra. Não aquela mini orquestra que o Nile Rodgers tinha colocado no estúdio para ela cantar. Não, cara, ela teve que cantar na frente de uma grande orquestra, teve que gravar os vocais ao vivo junto com a orquestra, cara. E a Madonna, ela comenta isso no círculo mais íntimo dela, que foi uma das experiências mais aterradoras que ela passou na vida, cara. Que ela tremeu de medo o tempo inteiro. Diz que ela nem mesmo ela sabe como ela conseguiu fazer, tá? De tão apavorada que ela tava. Aí depois o filme fez aquele sucesso, as pessoas conseguiram de uma certa forma reverter um pouco a visão que tinham da Madonna. E aí quando nasceu a filha dela, né, a Lourdes Maria, e ela começou a se envolver com a cabala, foi quando ela lançou o que pra mim é o meu disco favorito da Madonna, Ray of Light. Cara, esse disco aqui pra mim é um disco de pop quase perfeito. Tem um detalhe, aliás, tem um detalhe que pouca gente sabe. Esse disco não iria se chamar Ray of Light, cara. Ele iria se chamar Mantra, né? E a outra opção que a Madonna tinha colocado para ela mesma era de Verônica Eletrônica. Era como iria chamar esse disco. Por quê, cara, também? Porque esse disco, ele é totalmente eletrônico. Assim, não tem uma banda dentro do estúdio tocando os instrumentos tradicionais. Muito pelo contrário, assim, durante a gravação, pouca gente sabe disso, muito pouca gente ficou envolvida no estúdio. Na verdade, eram 4 pessoas.
A Madonna, que, né, como eu já havia dito no primeiro episódio, ela acompanhava todas as etapas, sempre acompanhou todas as etapas da confecção de um disco. Era a Madonna, o produtor, que era o William Orbit, que era um nome famosíssimo da cena eletrônica da época. Tinha o engenheiro ali do estúdio, que era um cara chamado Pat McCarthy, e tinha o assistente do engenheiro, que era o Matt Silva. 4 pessoas apenas. E uma coisa que pouquíssima gente sabe, que ela se deu muito mal com o William Orbit. Muito mal. Porque ela ficava extremamente irritada com o fato de que toda hora o William Orbit ele queria tirar uma soneca no sofá do estúdio. O cara deitava, ele sentava ali, o pessoal estava ouvindo as gravações, ele sentava no sofá, a Madonna virava, toda hora ele estava dormindo no sofá, cara. Dormindo. Isso deixava a Madonna irritadíssima. E teve um outro perrengue aqui durante as gravações desse disco, que o computador, esse disco foi gravado também digitalmente, e o computador central, que reunia todas as informações das gravações, o computador pifou várias vezes. Várias vezes. E isso acabou, mais essa irritação da Madonna, cara, fez com que as gravações desse disco fossem um martírio, cara. Inclusive é o disco que mais tempo demorou para ser gravado. Se eu não me engano, esse disco aqui demorou uns 4 meses e meio para ficar pronto, cara. Isso pra Madonna era a morte, né? Essa capa, tô mostrando a capa pra você, essa capa tem uma história interessante. O fotógrafo foi o grande Mário Testino, né? Que era um fotógrafo peruano famosíssimo na época. E ele foi contratado pela Madonna para fazer a capa do disco. E eles estavam fazendo as fotos e chegou num determinado horário, cara, a Madonna falou, tô cansada, vou embora. E aí o Mário Testino falou, não, cara, peraí, eu não tenho ainda a foto que eu acho que é perfeita pra capa. E a Madonna virou para ele e falou assim, cara, quando eu contrato um funcionário, se eu digo que acabou o trabalho, acabou o trabalho. Cara, na hora que ela falou isso, cara, o Mário Testino ficou puto da vida, eles tiveram um bate-boca absurdo, e o Mário Testino mandou trancar a porta do estúdio e falou assim, cara, daqui você não sai enquanto a gente não fizer as fotos que eu acho que sejam as fotos boas para capa. E exatamente essa foto aqui, ó, veio depois desse bate-boca. Incrível, né? Aí esse disco tem umas características, a Madonna não podia ficar fora de um rolo, né? Uma dessas músicas aqui, a Frozen, ela rendeu um processo de plágio na Bélgica, porque um compositor chamado Salvatore Acquaviva disse que Frozen era plágio de uma música que ele tinha composto, chamada Ma Vie Full Camp, e botou um processo em cima. Para piorar, em cima desse processo foi colocado um outro processo, dessa vez de um compositor chamado Eduard Scotto di Suoccio, que ele disse que tanto a Frozen quanto aquela música do Salvatore Acquaviva era um plágio de uma canção dele chamada Blood Night, de 1983. Cara, isso gerou uma confusão jurídica tamanha que no final, cara, a corte decidiu que ninguém tinha plagiado ninguém. Mas isso depois de semanas de julgamento, cara. E a Madonna, evidentemente, que ficou muito brava com isso, né? E aliviada no final com a sentença. Além da Madonna ter marcado um golaço com o Ray of Light, que é o meu disco favorito, ela marcou um outro golaço quando ela soltou Beautiful Stranger, que foi incluída na trilha sonora desse filme aqui, ó, do Austin Powers, em 1999. Só que tem uma coisa que a Madonna não vai admitir isso nem sob a mira de uma espingarda, mas ela usou como referência para essa música, que é sensacional. Ela usou uma música de um grupo chamado Love, e a música era She Comes in Colors. Dá uma ouvidinha que você vai prestar atenção, que tem alguns elementos bem semelhantes, né? Aí em 2000 ela soltou esse disco aqui também, que é muito bom, Music, que também veio com uma pegada eletrônica, mas as gravações mais uma vez foram muito complicadas, cara, e pouca gente sabe disso,
Por quê, cara? Porque ela trouxe para trabalhar com ela um produtor francês, e acho que meio paquistanês, meio indiano, chamado Mirvei Ahmadzai. Eu acho que é assim que é a pronúncia. Que esse cara não falava nada de inglês. Nada, quase nada. E embora a Madonna reconheça que o cara era um gênio do estúdio, tanto ela adorou o resultado desse disco aqui, em vários momentos, cara, a Madonna ela ficou tão desesperada com esses problemas de comunicação no estúdio, que, pra você ter uma ideia, cara, chegou uma hora, cara, que o empresário do produtor acabava servindo de intérprete entre eles. E muitas vezes o produtor, ele não conseguia passar pra Madonna e pro produtor o que os dois queriam dizer em termos técnicos. Cara, a gravação o ambiente foi meio desesperador também. Mesmo assim, mesmo com toda essa dificuldade, ela achou o trabalho do cara tão legal que voltou a trabalhar com ele nesse disco aqui, ó, o American Life, de 2003, que foi um disco muito inspirado naquela tragédia toda dos atentados de 11 de setembro. Um pouco antes, a Madonna tinha gravado um tema do James Bond, que é o Die Another Day. E pouquíssima gente sabe disso, que a Madonna foi escolhida pelo próprio estúdio e pela própria produção do filme, porque o filme anterior, chamado The World Is Not Enough, tinha tido a canção tema tocada e cantada pelo Garbage. E essa música foi um fracasso em termos de vendas de discos. E os caras falaram, puta, cara, a gente não pode errar de novo. Como a Madonna estava em alta, por conta, inclusive, do sucesso de Beautiful Strangers na trilha do Austin Powers, eles contataram a Madonna e falaram, pô, você que vai fazer a trilha do filme. E só por isso é que ela foi escolhida para gravar o Die Another Day, tá? Por conta desse total fracasso do tema anterior. Nesse disco, o American Life, a Madonna, ela foi ainda com um pouco daquele apreço que ela tinha pelo Massive Attack, mas ela também estava ouvindo um grupo chamado Lemon Jelly, também um grupo meio eletrônico muito legal que vocês também precisam conhecer. Esse disco aqui, muito pouca gente prestou atenção, mas ele foi o último disco lançado pela Maverick, que é aquela empresa da Madonna. A Maverick, ou Maverick, né? Ela faliu depois do lançamento desse disco aqui. Principalmente porque esse disco aqui vendeu muito abaixo do esperado. Pra você ter uma ideia, cara, teve gente que escreveu uns relatórios a respeito desse disco, dizendo que não só as canções não eram tão legais, o que eu discordo, porque esse disco aqui é interessante, mas principalmente por essa capa aqui, ó, que foi nitidamente inspirada no Che Guevara. Isso aqui diz que foi um problema, diz que foi um fator que prejudicou as vendas, cara. E aí, o que acontece? Com mais esse fracasso, vamos dizer assim, ela espertamente resolveu mudar. E aí ela lançou o Confessions on a Dance Floor em 2005, com uma pegada muito mais dançante do que o disco anterior. Resgatou uma sonoridade da disco music dos anos 70 e daquele tipo de eletropop dos anos 80, para justamente consertar o estrago nas vendas causado pelo American Life. Pra você ter uma ideia, pouca gente reparou nisso, mas a Madonna, ela mesma escolheu a sequência das músicas no Confessions on the Dance Floor e ela montou como se fosse uma discotecagem de um DJ, como se um DJ estivesse discotecando aquilo num clube noturno. Tanto é que ela resgatou essa sonoridade da disco music que ela sampleou uma bela música do ABBA, que é aquela Gimme Gimme Gimme, e colocou em Hang Up, que inclusive essa música fez muito sucesso. O que pouca gente sabe, cara, que a Madonna, ela escreveu, mandou um e-mail e telefonou pessoalmente para os dois compositores do ABBA, né, o Benny Andersson e o Björn Ulvaeus, pedindo autorização, cara. Ela mesma falou, não, cara,
Não quero que ninguém da minha equipe entre em contato. Eu mesmo vou ligar pro cara. Mandou um e-mail, ligou, falou pessoalmente, falou, ó, pô, libera, não sei o quê. E aí, evidentemente, que ela pagou. Claro, né, meu? Ninguém vai liberar essa de graça. Mas os caras liberaram. Aí o disco fez um razoável sucesso, cara. E aí, em 2008, veio o Hard Candy, que foi o disco que encerrou o contrato dela com a Time Warner. Por quê, cara? Porque ela processou. Quando a Maverick faliu, o que ela fez, cara? Ela processou o grupo Time Warner, dizendo que eles tinham sido responsáveis pela falência da empresa dela. Como ainda ela devia 2 discos para Warner, ela fez esse Hard Candy, né? E soltou aquela coletânea Celebration, tá? Essa coletânea ela foi montada somente para isso, cara, para cumprir o contrato, porque depois do Confessions on the Dance Floor, ela estava devendo 2 discos para a Warner. E a Warner ficou evidentemente putíssima da vida com o processo, né? E encerrou o contrato. Então, como a Madonna estava devendo esses 2 discos, ela soltou o Hard Candy e soltou essa coletânea, a Celebration. E no Hard Candy, ela resolveu trabalhar com o Justin Timberlake e com o Timbaland, porque ela tinha ficado absolutamente chapada com esse álbum aqui que eles lançaram em 2006, que é realmente um disco pop sensacional, que é o Future Sex Love Sounds. Cara, se você não ouviu esse disco aqui, na minha opinião, é o disco que o Michael Jackson ficou devendo o tempo inteiro. Tá? Esse disco aqui, como pop, é simplesmente brilhante, você tem que ouvir. E ela também resolveu trabalhar com o Pharrell Williams, né, que depois virou um produtor super famoso, que você sabe, né? E com um outro produtor também, que era da turma do Timbaland, que era um cara chamado Nate Danja Hills, tá? Pouca gente sabe, mas ela iria também trabalhar com o pessoal do Pet Shop Boys no Hard Candy. E isso só não aconteceu, cara, porque a Time Warner, né, a Warner, que era a gravadora do Pet Shop Boys, não liberou os caras. Você tá processando a gente também não vai liberar o Pet Shop Boys. Porque a dupla também iria trabalhar nesse disco. Isso pouca gente sabe. Muito do que você ouve nesse disco, cara, estava presente numa série de demos que o Pharrell Williams levou nas gravações, cara. E tem uma outra coisa que deixou o Timbaland muito feliz, cara, e ele constatou mais uma vez o envolvimento da Madonna, é que quando a Madonna foi pro estúdio, cara, ela já foi com várias músicas prontas. E isso acabou facilitando o trabalho de todo mundo, inclusive o clima no estúdio era completamente diferente dos discos anteriores. Todo mundo muito bem humorado, dando risada o tempo todo. Tem inclusive um episódio, cara, que quase ninguém sabe disso. Teve um dia, cara, que o Justin Timberlake, ele chegou no estúdio, mas ele estava muito gripado. Muito. E a Madonna ficou tão neurótica com isso, de que ela iria ficar gripada também e iria atrasar as gravações, que ela obrigou o Justin Timberlake a tomar uma injeção de vitamina B12 para curar essa gripe rapidamente. Só que tem um detalhe, cara. Sabe quem aplicou a injeção no Justin Timberlake? A própria Madonna. Pois é, cara. Ela falou que a Madonna, ela, inclusive, ela contou para uns amigos assim que ela era uma coisa que ela sempre era muito boa em fazer, cara, em dar injeção. E ela mesmo pegou a injeção e deu a injeção ali no estúdio mesmo, no Justin Timberlake, cara. E não foi no braço, não. Tem um outro detalhe desse disco que é interessante, cara. O Timbaland, ele resgatou uma música muito antiga da Madonna, que a Madonna meio que levou uma demo e ela sem querer mostrou essa música e o Timbaland falou, cara, não, peraí, essa música é legal. Ela falou, não, essa música é uma canção que eu trabalho nela há muitos anos e eu não consigo dar uma forma pra ela. E aí o Timbaland pegou essa música, deu uma retrabalhada nela e virou Devil Would Recognize You. Ouve essa música, pra você ter uma ideia. É uma música muito antiga da Madonna que foi reaproveitada nesse disco. Outra coisa que pouca gente sabe é que a capa desse disco era para ter a imagem da Black Madonna. Black Madonna é uma imagem da Virgem Maria que é muito presente nas igrejas ortodoxas, nas igrejas católicas, que é uma imagem da Virgem Maria com a pele bem mais escura. E a Madonna queria colocar
essa foto na capa. Mas aí, espertamente, ela falou, não, cara, isso vai me dar um outro problema gigante. Esquece. Né? Então, era pra ter essa capa. É mole? E aí tem uma história muito boa e que algumas pessoas conhecem, mas as pessoas não sabem muito bem como é que surgiu esse detalhe. Na turnê do Hard Candy, no final de Hang Up, que a Madonna fazia com a guitarra, a Madonna puxava o riff de A New Level do Pantera. Quem assistiu isso em DVD, aí nos YouTubes da vida, reparou nisso. Que o final da música, ela e a banda, eles entram puxando aquele riff espetacular do Pantera e a banda tocando pesado, de uma maneira extremamente pesada. Muito legal. Pouquíssima gente sabe de como é que essa história surgiu. E o tio Regis aqui vai contar pra vocês. Nos preparativos para essa turnê, o diretor musical, ele chegou pra Madonna e falou assim, cara, em Hang Up, você vai tocar guitarra nessa música. E vai tocar guitarra pra valer, não vai fingir não. Porque, não sei se você sabe, muito dos shows da Madonna são em playbacks, né? E aí, não, você não vai fingir não, você vai tocar guitarra pra valer nessa música. Aí, beleza. Inclusive o arranjo ficou muito legal. Mas isso é outra história. E o diretor musical chegou para a Madonna e falou assim, você não só vai tocar guitarra nessa música, como você vai tocar... A gente vai deixar essa música bem mais pesada, bem mais rock e menos disco, e você vai tocar guitarra com afinação mais baixa do que a tradicional. Você vai tocar em Ré menor, né? Porque normalmente a afinação padrão é em Mi. Não, você vai tocar meio tom abaixo, em Ré menor. E a Madonna resolveu se preparar para isso, né? Ela ia ter que tocar guitarra para valer. Ela resolveu tomar umas aulas com o guitarrista da banda dela, que foi montada para fazer essa turnê, que era ninguém menos que o Monty Pittman, que, para quem não sabe, foi guitarrista do Prong. É, aquele grupo pesadíssimo, uma banda, também uma das minhas bandas favoritas, que você também tem que ir atrás dos sons do Prong, que são sensacionais. E ele foi guitarrista do Prong, ele inclusive, se eu não me falha a memória, ele tocou também baixo no Killing Joke. A Madonna chegou para ele e falou assim, cara, eu vou precisar tocar guitarra para valer, eu queria pegar umas aulas com você. Ela começou a ter aulas com o Pittman, e num determinado momento, o Pittman chegou para ela e falou assim, pô, você tá pegando o jeito de fazer os riffs, né, né? E ele chegou para ela e falou assim, cara, eu vou te ensinar um exercício que é muito legal. E ele passou para Madonna o riff de A New Level, mas como se fosse um exercício para ela desenvolver um pouco mais de habilidade, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Ela passou isso como um exercício. Acontece, cara, que a Madonna pirou em ficar fazendo esse tipo de exercício. Pirou. E aí, quando chegou a hora de ensaiar a banda toda para turnê, toda hora que chegava no final de Hang Up, a Madonna começava a tocar o riff de A New Level do Pantera. E aí os músicos, ninguém na banda, com exceção do Monty Pittman, era familiarizado com aquilo. Então eles meio que começavam a acompanhar a Madonna, né, de uma maneira até meio tímida. Só que o que acontece, cara? Essa coisa foi crescendo e todo ensaio a Madonna puxava esse riff do A New Level no final da coisa. E aí os caras da banda começaram a entrar na onda. E aí o Monty Pittman chegou e mostrou para a banda como era a versão original do Pantera. Os caras ouviram, a banda toda ouviu. E aí um dia, cara, um dos ensaios, a Madonna puxou o riff e os caras começaram a tocar aquilo com um peso absurdo, porque eles tinham ouvido a versão do Pantera. E aí a Madonna ficou mais entusiasmada ainda. Você tem uma ideia? O diretor musical que estava fazendo uma outra, estava prestando atenção num detalhe com uma outra equipe
Porque não sei se você sabe, quando esses grandes artistas saem em turnês, não é a banda só que ensaia. A equipe técnica de iluminação, de montagem de palco, eles também fazem ensaios para otimizar o tempo. Então o diretor musical estava fazendo uma outra coisa, cara, e ele ouviu a banda tocando aquilo, ele foi ver o que estava acontecendo. E a banda tocando aquilo num pau espetacular. E aí o diretor musical achou tão legal que ele falou, cara, vamos incorporar isso na turnê. E aí nos ensaios subsequentes, cara, era muito engraçado porque o pessoal que estava nas outras salas dos estúdios começaram a ouvir a história e ele num determinado momento que a banda estava ensaiando essa música, todo mundo parava de fazer as suas atividades e botava a cabeça lá no estúdio para ver a Madonna tocando Pantera, cara. Foi por isso que surgiu esse trecho, que é muito legal mesmo. Aí em 2012 veio aquele disco chamado MDNA, no qual ela voltou a trabalhar com vários produtores, inclusive com o William Orbit, né, que ela tinha ficado com um certo bode dele, mas reconhecia que o cara era muito bom. E esse disco foi o primeiro que ela gravou, já contratada por aquela gigante do entretenimento que é a Live Nation. Só que ela gravou esse disco e lançou por um selo ligado à Live Nation chamado Interscope. Porque a Live Nation, por maior que seja esse conglomerado, é um gigante do entretenimento mundial, eles não têm um departamento para distribuir música. Então eles se associaram com a Interscope, que é uma gravadora já bem conhecida desde os anos 90, e eles lançaram esse disco, que é o MDNA. E esse acordo que a Madonna fechou com a Live Nation é um daqueles acordos que o pessoal no meio chama de 360 graus. Ou seja, tudo que a Madonna fizer em termos de música, cinema, direito autoral, teatro, pintura, literatura, o que quer que seja, vai ser englobado, vai sair embaixo da asa da Live Nation. Por isso que chama 360, ou seja, engloba tudo que a Madonna fizer. Aí tem duas historinhas a respeito desse disco que pouca gente sabe. Primeiro, tem uma música chamada Superstar, que é a primeira vez que a filha da Madonna, a Lourdes Maria, faz backing vocal, tá? E o título veio de um trocadilho, vamos dizer assim, com o nome da Madonna, a sigla DNA e também com a sigla química do êxtase, que é MDMA. Sabe aquela coisa de piada interna? Pois é isso aí. Aí depois, em 2015, veio o Rebel Heart, que eu acho um disco bem fraco. Não lembro de nenhuma história a respeito dele. No Madame X, que é um disco que eu detestei, tem pelo menos uma história muito boa, cara. Que a maior influência da Madonna para lançar esse disco, o Madame X, foi aquela cantora Cesária Évora, tá? Que a Madonna é simplesmente fissurada por ela. E ela foi a grande influência desse disco. Infelizmente, influenciou pro mal, né, cara? Porque esse disco é simplesmente horroroso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a segunda e última parte do episódio da Madonna dentro da série Aposto que Você Não Sabe. Você certamente assistiu o primeiro e agora você tem o conhecimento de uma série de histórias que muito pouca gente conhece a respeito desse verdadeiro ícone, não tem como negar. Apesar das pisadas na bola, não tem como negar que é um verdadeiro ícone mundial. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você sabe já como faz, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito bacanas. E eu volto muito em breve com mais um vídeo interessante aqui para vocês, tá bom? Abração, paz e amor e saúde para todo mundo.